Boa noite! Começando mais uma das nossas lives de quarta-feira. As quartas-feiras, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós vamos trazer um tema escolhido por vocês, seguidores e seguidoras aqui da página. Boa noite, Nila, seja bem-vinda. Na semana passada eu falei que eu colocaria os stories pedindo sugestões e vamos lá. Foi uma das seguidoras, se ela aparecer aqui na página eu falo quem foi, que escolheu o tema. Então vamos dar uma sequência nas próximas semanas também, que eu acho interessante trazer os temas que vocês estão buscando, né? Vanessa, boa noite, obrigada da sua presença. Hoje aqui, pelo menos do Rio de Janeiro, está um dia bem corrido, amanhã é feriadão e aqui vai ter carnaval, escola de samba. Então, tem jogo do Flamengo. Aliás, eu vou pedir, se vocês ouvirem gritos ao fundo durante a live, não estranhem, porque hoje é jogo do Flamengo aqui no Rio e a coisa esquenta, pessoal. A torcida é muito animada. Então, quem for flamenguista aí, se ouvir algum grito, comemora junto. Eu não torço para time nenhum, não gosto de futebol, mas fico feliz de ver as pessoas alegres quando o seu time vence. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Lúcia, Jaque, Shirley, muito obrigada da presença de vocês. E aí, todo mundo preparado para o feriadão? Tem dicas ótimas de séries do Netflix para quem quer se aprofundar no conhecimento dos narcisistas, psicopatas. Eu estava assistindo ontem o segundo episódio de uma série sobre um dos mais terríveis serial killers que teve na história dos Estados Unidos. O nome dele é Ted Bundy. Eu já falei dele em outras lives, principalmente sobre o reconhecimento do olhar. Ele matou centenas de mulheres nos anos 70 nos Estados Unidos. Oi, boa noite, Kel. Seja bem-vinda. Ele matou centenas de mulheres, garotas jovens, e era um cara assim, boa pinta, simpático, uma loucura, né? Ele acaba virando até meio que uma celebridade no país. E só para dizer que tem 2 filmes disponíveis do Ted Bundy. Um é um filme mesmo. Boa noite, Cris Torta, seja bem-vindo. Aldenir, boa noite, obrigada da sua presença. Um é um filme que é com aquele ator, acho que é Zac Efron o nome dele, e o outro é um documentário, que são os tapes do Ted Bundy. É desse aqui que eu tô falando, dos tapes. Boa noite, Eleni, minha amiga querida, seja bem-vinda. E nesse seriado, né, que fala dos tapes, gente, tem uma passagem, é um investigador de polícia que está entrevistando esse Ted Bundy depois que ele foi preso, né? Porque o serial killer era uma figura nova dentro do mundo policial nos anos 70. Isso começou a ser estudado lá nos anos 60 no Departamento de Psicologia Forense da CIA. Aliás, tem uma outra série legal que eu já sugeri também do Netflix, que é o Mindhunters, que explica exatamente essa história, como é que esse setor de psicologia forense foi criado no FBI. CIA não, perdão, no FBI, me confundi. Enfim, então o termo era novo, muita gente estava estudando, tinham psicólogos acompanhando, policiais. E numa dessas conversas desse policial com o Ted Bundy, esse policial entrevistado para essa série agora do Netflix, já é um senhor de idade e tudo, ele fala assim que ele ficou impressionado, que ele ficou assustado, porque muitas vezes quando ele conversava com o Ted Bundy e ele aparecia meio alterado, os olhos dele ficavam negros. Eu até dei print de tela, eu vou colocar num post aqui na página. E o Ted Bundy tem os olhos claros, ele tem os olhos, se eu não me engano, acho que são azuis, né? Os olhos bem claros. E ele falava, num dos prints que eu dei, ele falava assim, ele tinha os olhos claros, mas os olhos ficavam negros, completamente negros. E aí, quem já está seguindo o meu conteúdo há um tempo, viu a minha live lá no Flávio Vale, né, que a gente fala sobre o olhar dos narcopatas e de quantos sobreviventes relatam isso, de terem visto este olhar negro, aqueles olhos de filme de terror. Pois é, ali a gente escuta um policial, né, que é um senhor que não é tão envolvido com essa questão da análise de narcopata, de narcisista, psicopata, nada. Ele é acostumado, inclusive,
estar perto dessas pessoas, né, criminosos, pessoas que sejam cruéis, e ele fala que ficou assustado. Ou seja, essa história de olhos negros não é fantasia não, tá? Não é coisa da nossa cabeça. Quando a gente diz, aliás, quando eu digo, eu puxo para mim, porque eu decidi trazer Oi, Elizabeth, seja bem-vinda. Vê as lives. Ah, então. Pois é, você lembra, né, Elizabeth? Então eu puxo, porque foi eu que depois de muito tempo de relutar em trazer esses assuntos espirituais para terapia, né? Porque eu sou terapeuta, enfim. Mas eu não faço terapia espiritual, de modo nenhum. Trabalho com hipnoterapia, com análise corporal. Mas como eu sou sobrevivente, eu vi essas coisas, né? Senti na pele. E eu trouxe. Então, assim, não é bobagem, gente. Tá? Tem um negócio estranho com esse povo. Tem uma coisa que é espiritual, que é pesada. E eu achei muito interessante, porque fez... Oi, Ana Marta, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada da sua presença. Obrigada, aliás, a todos que entraram. Lígia, Adriana, muito obrigada da presença de vocês. Todo mundo na véspera do feriadão. Vamos ver esta live para deixar o coração pronto para encontrar o amor, gente. Mas então, voltando para a questão da live, vale a pena assistir. Eu vou postar esses prints de tela que eu dei. Eu quero até ver se eu consigo uma maneira de dar um recorte no vídeo, não sei se pode, eu vou ver. Porque eu queria que vocês vissem. Impressionante, eu falei exatamente isso. E eu tive um sonho, né? Com a criatura narcopata com quem convivi há alguns anos. E eu vi esses olhos negros em sonho, mas em sonho você ainda pode contestar que seja, né, sei lá, fantasia, alguma coisa da mente. Agora, o policial relata exatamente isso, tá? Então, gente, essa história de olhar de narcopata, levem a sério. Quando vocês começarem a testar, aliás, a estudar e a testarem depois, vocês vão ver como funciona a detecção. Não falha. Exatamente como aquele post que eu coloquei sobre a esposa do Will Smith, lembra? Pois é, quando a gente vê aquele olhar, pufo. Agora, se nós não estamos informados sobre isso, se a gente já não testou, e a gente olhar para ela e falar, nossa, é um olhar bonito, né? Meio assustador, mas é bonito. Realmente é bonito, mas perigoso. Aliás, naquela página que eu gosto muito, sempre falo, né, do decifrador de narcopatas, ele fez uma colocação brilhante, né? Porque assim, na natureza, tudo que for muito bonito, muito exótico, não só muito bonito, mas exótico, diferente, são os elementos mais perigosos, né? Então, plantas muito exóticas, de cores vivas, aquela coisa muito chamativa, são venenosas. Peixes, existem cobras, né? Que são assim coloridas, cores lindas, né? Eu tenho nojo de cobra, eu não gosto de cobra. Eu tenho medo, aliás, não só nojo, com muito medo, mas é bonita, né? E são peçonhentas, muito peçonhentas. Então, a gente vê esse tipo de olhar também, trazendo essa mensagem. Cuidado, perigo. Deixa eu dar uma lidinha aqui. A Renata Locutora está falando. Eu vi por 2 vezes. Na segunda eu tive que tirar uma foto para não falarem que eu sou louca e até hoje as pessoas que viram essa foto ficaram apavoradas e apagaram as fotos de tanto. Pois é, Renata. É isso aí. Você vai ver. Eu vou colocar na página exatamente esse policial fala a mesma coisa. E ele não estava assim, ele não era um sobrevivente, ele não era a esposa dele, não estava falando da esposa dele, estava falando de um preso, né, que estava ali junto com ele, e é um senhor, quer dizer, não é uma pessoa que alguém que ficou sabendo disso recentemente, não, ele viveu isso há muitos, muitos anos atrás. Tá, isso aí não é lenda não, gente. E aí, né, imagina só o estrago que causa a gente conviver com essas pessoas. Vamos ver, a Silmara falando, verdade, a questão de espiritualidade, sim, eu já tive experiência. Pois é, Silmara, tem como a gente, quem já passou sabe, né? Quem não passou realmente pode ter dúvidas, não, estão exagerando, isso é fantasia. Agora sim, é o toque do mal na própria pele que a gente sente convivendo com eles. Tem jeito, não tem como negar. E do quanto que a gente se sente drenado, né? Isso é muito comum, eu senti, sobreviventes sempre relatam, a gente se sente esvaziado, sem energia, sem vontade de viver. Claro, existe toda uma base psicológica para explicar sobre isso,
Mas nós também temos outras dimensões. Eu acredito nisso, estou falando por mim. Por isso é que nós nos sentimos drenados, porque são outras partes da nossa existência, do nosso ser, que são ali sugados, tá? Porque essas pessoas narcopatas não andam sós, andam acompanhados de espíritos, entidades espirituais, da mesma vibe, né, gente? Coisa pesada, coisa ruim. Vamos ver aqui, a Silmara está falando, verdade, a questão assim, a Silmara falou, desculpa, eu já li. É isso aí, Silmara. A Renata falando, apagar as fotos de tanto medo. Eu tenho até hoje, eu tenho essa foto do meu ex com os olhos que eram azuis, ficaram completamente negros. Até a parte branca ficou negra. Pois é, Renata, é exatamente o que o policial relata no vídeo. Eu vou fazer essa postagem. E vi em sonho como ele queria me matar, ser estrangulada. Deus me mostrou em uma paralisia do sono e lá estavam aqueles olhos negros. Meu Deus, Renata. E você se recuperou, você está bem? Foi buscar uma reconstrução espiritual? Faça isso, tá? Vá buscar um local onde você se sinta acolhida, que vá fazer você, vamos dizer, religar, né? A sua conexão com o divino, com o superior, com Deus, porque a gente tem que se religar com o que é bom depois de conviver com essas pessoas. E a Renata falando, até hoje eu mesma não consigo acreditar, é satânico. Exatamente, aliás eu fiz outro post essa semana na página também falando sobre isso, né? Quantas pessoas chegam e perguntam, poxa, mas não tem jeito desse narcopata se recuperar? Será que não tem uma terapia espiritual? Será que orações não resolvem? Não adianta porque a pessoa não quer mudar, tá certo? Primeira coisa para você querer mudar, para você mudar, é você ter o desejo de, né? Eu acredito que Deus não interfira no nosso livre-arbítrio. Se você fala, Deus, eu quero mudar, me ajude. Maria Lúcia, querida, boa noite, seja bem-vinda. Fabrícia, seja bem-vinda. Fabiano, muito obrigada da presença. Regina, todos vocês, muito obrigada. Então, se você chega e fala, Deus, eu quero mudar, eu quero transformar minha vida. Sim, eu acredito que milagres acontecem. O sobrenatural atua na vida da gente, sim. Agora, a gente tem que querer, né? Narcisistas não querem mudar. E, aliás, se a gente puxar o raciocínio, são demônios? Demônios nunca buscam salvação. Vocês já viram alguém falar assim, o demônio foi lá, foi buscar salvação? Não. Qual é o objetivo do demônio? Levar todo mundo lá para o inferno com ele, minha gente. Lá para o lago de enxofre, lá para o caldeirão de água fervente. Boa noite, Alessandra, boa noite, Fátima, minha amiga, obrigada da presença. Não, o diabo quer levar todo mundo para ferver no caldeirão com ele ali, lá pro lago de enxofre, eu sei lá o que tem nesse inferno, deve ser coisa ruim, não é verdade? Então acho que comprova, eles não querem salvação, eles querem puxar, e é exatamente para onde eles tentam nos levar. Mas como nós somos seres humanos completos, temos empatia, conseguimos nos ligar com o divino, temos amor, temos alegria, temos coisas boas dentro de nós, sim, nós temos capacidade de nos recuperar. Renata falando, Deus é a única resposta e um profissional que entende de verdade sobre esse assunto. Pois é, Renata. Muitos profissionais ainda de saúde mental, saúde física, terapeutas, coaches, muitos desconhecem o transtorno narcisista. Até uma cliente que eu atendi, né? Ela me perguntou sobre isso. Luciana, você conhece algum profissional, psicólogo para me indicar? Não conheço. Não conheço, sim. Conheço pessoas, mas eu não posso indicar porque é muito delicado um sobrevivente ser recebido por alguém que não conheça profundamente o assunto, que pode ser invalidado, pode ser retraumatizado, não é verdade? Laura, boa noite, seja bem-vinda. Mas enfim. Então hoje o nosso tema escolhido por uma seguidora aqui da página é: será que eu posso voltar a acreditar no amor depois de me relacionar com um narcopata? Pois é, pode sim, tá? Pode sim, é perfeitamente possível. Aliás, nós temos amor dentro de nós. Então, claro que nós sempre estaremos prontos e prontas para viver isso. O que acontece é que são tantas situações traumáticas passadas, né?
tantas coisas que a gente viveu sem se conhecer tão bem, que causaram muitas dores. Eu fiquei pensando, como é que a gente faz para conseguir voltar a acreditar no amor depois de relacionamento com o narcopata? Primeira coisa, gente, é quando encerrou o relacionamento, né, enquanto você está lá vai ser difícil, enquanto você está no cativeiro. É o contato zero. Zero, 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 zero. Não é para deixar o WhatsApp aberto, nem o Facebook disponível, nem o Instagram para olhar. Se possível, se isole de pessoas com quem vocês tivessem contatos em comum. Por quê? Cada vez que você olha, vê, entra em contato com esta criatura, o seu botão do pânico lá dentro do seu cérebro é ativado. Este narcopata fez com que você estivesse permanentemente em estado de alerta, né? Era tanta instabilidade emocional, castigos do silêncio, traições, aquelas sutilezas de crueldade, gaslighting, que você, né, vivia sempre em alerta para não entrar em nenhum desses jogos, para não passar nenhum desses momentos de mal-estar. Isto gera o quê? Adrenalina o tempo todo circulando no seu corpo. Né? Esta adrenalina em excesso, o que ela causa? Um vício, porque o corpo vai se acostumando e vai querendo mais. Então você sai do relacionamento, você está com esse vício lá em cima, alto, estimulado, a dependência emocional alta, uma série de sequelas emocionais. E aí você começa, depois do contato zero, a fazer, vamos dizer, um detox, certo? Vai começando a diminuir a frequência disso na sua vida. E aí você volta e olha, todo ganho alcançado é perdido. E o que acontece? Muitas vezes o contato zero não é possível. Então vamos de pedra cinza, porque nós não estamos falando aqui, por exemplo, só de um casal de namorados, não. Podem ser, né, um casal, um marido, uma mulher que tem filhos. Então, quando se tem filhos, você não vai poder perder o contato. Então, que seja a pedra cinza. Agora, o restante que não precisar estar em contato, bloqueia, fecha, não olha, sabe? Nem lembre, ao máximo do possível, não entrar em contato. Porque você tem que ajudar o seu cérebro a te ajudar também, porque ele foi levado a desenvolver todo esse mecanismo. Para ele poder voltar, ele precisa entrar de novo no outro ciclo e ter tempo. Então, o contato zero é fundamental para a gente começar a fazer esse detox, tá? Para ajudar o corpo e ter paciência e amor com a gente, porque você vai estar passando por um período de síndrome de abstinência. Aliás, aqui, a Adriana está falando, depois que você falou do CODA, eu tenho ficado melhor. Que bom, Adriana, eu fico muito contente. O CODA, Codependentes Anônimos, é exatamente um grupo de apoio para os codependentes emocionais, porque a codependência e a dependência emocional também são um vício. Elas precisam receber esse cuidado. Tanto que, eu sempre falo, dentro do Alcoólicos Anônimos, se cuida dos alcoólatras e daqueles que cuidam dos alcoólatras, que são os codependentes, que abrem mão da sua vida para poderem cuidar de outros. E ali existe todo aquele mecanismo, quando eu cuido dessa pessoa, ela me valida, me dá amor, eu abro mão de mim, cuido dela para que ela me forneça aquilo que eu sinto que eu não sou capaz de dar por mim mesmo, enfim. Então, a gente tem que ter paciência e amor quando a gente sai, por nós, né? Quando a gente sai de um relacionamento como esse. O que é muito comum quando a gente sai do relacionamento com o narcopata? Se criticar, se julgar, sabe? Ter vergonha de si por ter se permitido passar tanto tempo por tantas coisas ruins e não ter conseguido sair e não ter conseguido reagir. Só que assim, acho que a grande maioria de nós que já viveu um relacionamento com o narcopata não conhecia os transtornos, nem do narcisismo, nem da psicopatia.
né? Não entendia a questão do vício em que estava envolvida, não sabia, né, da questão da dependência emocional. Então se perdoe, né? Esse perdão ele vai vir com o tempo e também com a ajuda de um processo terapêutico. Por quê? A gente tem muitas sequelas emocionais quando sai de um relacionamento abusivo. Não vamos negar, tá? Esses demônios com quem a gente conviveu têm um modus operandi cujo objetivo é destruir nossa vida, nossa vontade de viver, nossa fé, nossa alegria, destruir o que for possível. Então, nós vamos sim sair com sequelas. Agora, nós temos que entender que essas sequelas, com o tempo, sim, podem ser recuperadas, podem ser vencidas, vamos dizer, tá? Por isso é que é o processo terapêutico e não só o processo terapêutico. Na minha visão, também uma reposição energética e uma reconstrução espiritual é muito importante. A gente vai aprofundar esse tema aqui também. Vamos ver, a Vanessa está falando, sou de uma família narcisista, sobrou eu e meu pai. Ele adoeceu, está com demência avançada. Eu faço terapia para me reencontrar, não é fácil. Somente o último psicólogo sabia sobre o narcisismo. E exatamente, Vanessa, são poucos profissionais que conhecem. Eu acredito que agora isso vai começar a ser revertido, porque tem bastante gente falando sobre narcisismo. Que bom, né? Tem muita gente trazendo o assunto, questionando, sobreviventes dando seus relatos. Então, os profissionais estão vendo a importância de se reciclarem sobre esse assunto, de buscarem, né, informações mais profundas, conseguirem entender a questão do relacionamento abusivo. Então, acredito que que a tendência vai ser nós encontrarmos mais profissionais. Mas que bom, isso mesmo, tá? Parabéns, Vanessa, de você estar fazendo todo esse trabalho, imagino, né? Seu pai doente, hoje você sobrecarregado talvez em cuidar dele, em ter esses cuidados, e ter passado por tantas sequelas no passado, mas você vai conseguir sim superar. O Fernando dizendo, cheguei a ficar quase 3 dias sem dormir, tive tremedeira e autoculpa, além de me sentir um lixo. Até hoje vejo que o maior objetivo da diaba é me ver parado no tempo. O pior é voltar para o local onde ela me pegou e saber que só hoje estou lá. Pois é, Fernando, você passou pela síndrome de abstinência, né? Todos esses sintomas que você fala aqui, tremedeira, autoculpa, insônia, ansiedade, taquicardia, hiperventilação, às vezes dá alergia, pensamento obsessivo, negação, tudo isso faz parte. E não é mole não passar, né? E eu brinco, né? Brinco, mas falando sério também, porque tem a crise do sábado à noite, né, gente? É o dia que... Daniel, boa noite, seja bem-vindo, meu cliente. Cristina, Lu, boa noite, sejam bem-vindas. E tem a crise de sábado à noite, né, gente? Lara, boa noite, obrigada da sua presença. A crise de sábado à noite é quando escreve assim pro terapeuta, eu vou falar com ele. Eu vou mandar mensagem no WhatsApp. Não, na criatura não é tão ruim. Aí eu falo, vai ver um vídeo, vai. Eu até anexo um vídeo para a criatura assistir. Não faça isso, não entre em contato. Aí quando assiste o vídeo, você fala, é verdade, é demônio, não vou entrar em contato. Mas tem a crise do sábado à noite, né? Ai, poxa, não era tão ruim, tivemos momentos bons. Mas dá para vencer. Vamos lembrar que isso é um vício. E que vícios nós conseguimos sim vencer. Muito bem, então eu estava falando dessa questão da gente ter paciência e amor conosco. E outra coisa que é muito importante é nós nos conhecermos, para a gente voltar a acreditar e viver o amor depois de passar nas mãos de narcisistas, de psicopatas, nos conhecermos. Por que é que nós nos aproximamos e nos mantivemos num relacionamento com essas pessoas? Tem que entender isso para não repetir o padrão, que senão você vai voltar a acreditar no amor e vai novamente amar uma outra pessoa como essa que não te ama, que é um ser das trevas. Então a gente tem que entender que dentro de nós existem registros lá na nossa mente subconsciente, registros de tudo que nós vivemos, sempre baseados em emoções que aconteceram junto com essas situações. E nesses registros ficam formados os caminhos que vão nos levar a tomar decisões no futuro.
Nada do que nós formos viver conforme nós formos amadurecendo, crescendo, vai ser diferente daquilo que a gente já conhece. Não. Dou esse exemplo sempre, até para quem me procura para saber informações da terapia, eu falo. O time de futebol que você vai escolher para torcer, por exemplo, hoje é jogo do Flamengo, quem escolheu torcer para o Flamengo. O partido político que você gosta, sua comida favorita, tudo isso é baseado em experiências anteriores que você teve lá atrás. Tá? Então, por isso é que assim, brigar por causa de política não dá em nada, né? Porque ninguém tem razão. Existem bons políticos de um lado, bons do outro, ruins de um lado, ruins do outro, e no fim são escolhas emocionais. Enfim, então de acordo com tudo que nós vivemos, com tudo que nos é familiar emocionalmente, sim, nós vamos ao encontro dessas pessoas de novo. Então nós temos que nos conhecer e saber que quando nós viemos de lares disfuncionais, nós aprendemos a receber migalhas de amor, a achar que abusos emocionais são comuns, são normais, que castigos do silêncio, tudo bem, estou acostumada desde criança, né? Que eu não mereço realmente receber cuidados, carinho, atenção. Tudo isto fica guardado e não é consciente que a gente encontra uma pessoa ruim e fala assim, tá me maltratando, tudo bem, eu estou acostumado. Claro que não. Isto já está gravado no subconsciente e você vai sem perceber. E aí entra mais uma vez a ajuda do processo terapêutico para que você consiga desfazer esta familiaridade com toda essa história lá de trás. Que você consiga sim se ver merecedora merecedora e merecedor de coisas boas, de amor, de respeito, de carinho, de sucesso, de prosperidade financeira também, tá? Porque essas marcas também afetam este lado da nossa vida. Então você vai desfazer a familiaridade e aí começar a ter novos padrões dentro da sua mente, que vão levar certamente a novas escolhas. Narcisistas sempre serão pessoas interessantes, porque eles são grandiosos, né? Se mostram. Vamos falar aqui dos grandiosos, né? Que tem os ocultos também, mas os ocultos eles também conquistam porque eles são good vibes, se fazem de caridosos, enfim. Agora, pode ser até que a gente encontre uma pessoa narcisista que se mostre interessante, mas aí não dá match. Você encontra, olha, não sei, tem algum negócio estranho aí, não quero ficar perto dessa pessoa não. Quando a gente não tem essa mudança lá por dentro do que aconteceu no passado, aí dá match. Aí você se aproxima e vai querer ficar. Então a gente precisa se conhecer. Então quem passou por tudo isso lá atrás formou o traço da codependência ou da dependência emocional. Então a gente tem que ter a humildade de olhar dentro de nós, se conhecer e falar assim, eu tenho dependência emocional. Eu sou um codependente. Porque quando nós nos conhecemos, a gente consegue administrar isso e saber o risco que a gente está correndo. No caso do alcoólatra. O alcoólatra sabe que se ele colocar uma gota de álcool na boca, o trabalho está perdido. Ele não vai minimizar, né? Porque aqueles alcoólatras falam, não, eu paro de beber a hora que eu quiser, aqui quem manda sou eu. Não é bem assim, porque a bebida está mandando nele. Então a gente tem que entender sim, sou dependente emocional. E dependência emocional é um transtorno de personalidade, não desaparece. Você vai aprender a lidar com isso, você vai se conhecer, você vai ter que fazer um exercício, se colocar em primeiro lugar, em se valorizar, né? Em começar a estabelecer amizades, conexões de boas pessoas que alimentem você emocionalmente. Porque não é só um marido ou só uma esposa, nós precisamos de mais gente do nosso lado. Pessoas que gostem de nós, pessoas que nos aceitem como nós somos. Eu falo muito sobre isso na análise corporal. A análise corporal é brilhante, porque nós temos os 5 traços, né, no nosso corpo e a gente sabe exatamente o que cada um precisa. Por exemplo, traço de oralidade, traço de masoquismo, cada um deles, traço de esquizoidia, precisam de pessoas que respeitem como nós funcionamos. Em especial, vamos falar de um outro ponto, quem tem oralidade e masoquismo no seu formato de corpo e funcionamento de mente, naturalmente terá dependência emocional, sempre.
Queira sim, queira não. É uma análise determinista. Luciana, não acredito que isso seja determinista. Tá bom, respeito, mas é. Não dá para mudar. Não tem como mudar porque é uma rede neural que foi definida, definição de sistema nervoso. Então é assim. Agora, por que a gente precisaria mudar, aliás? Não precisa, porque você foi feito para ser assim. E tá ótimo, porque você tem superpoderes dos seus traços também. Né? Tem as dores e tem os superpoderes. Quando você cuida das suas dores, claro que o seu traço vai ficar muito bem. Então, quem tem traço de oralidade, quem tem traço de masoquismo, precisa ficar com o olho bem aberto quando tem os dois juntos num percentual mais elevado, com os olhos muito, muito abertos. Por quê? Aquela pessoa mais fofinha, não é gorda, mas é um corpo mais fofinho. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Aliás, a todos que entraram, muito obrigada da presença. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem tem assim esse rostinho mais bochechudinho, como eu tenho, o braço um pouquinho mais gordinho, e esse é um oral do excesso. Tem um outro tipo de oral que é o oral da falta também, que a gente fala pouco dele, porque é menos comum, mas tem também, que é um magro escorridinho. A gente dá essa sensação mesmo de um corpo escorridinho, aquele ombro que não é tão marcado, assim quadradinho, ele é mais retinho. O bumbum é um bumbum mais murchinho. Esse é o oral da falta. Uma cintura um pouquinho mais reta, ambos têm a mesma natureza. Então, quem tem, e o masoquista, ele é um corpo mais forte, denso, um corpo quadrado, um corpo, sabe como a gente diz assim, socadinho? Pois é, então a perna é aquela perna meio de tronquinho, o rosto é mais quadrado, ele tem um peso. Então, por exemplo, esse meu franzidinho aqui na testa, tem uma tensão na mordida. Tudo isso é um masoquista. Tem muitos outros detalhes, enfim. Mas esses dois traços, o oral tem medo do abandono, não quer ficar sozinho. Então, muitas vezes, por ter tanta dependência emocional, fica com gente ruim do lado dele só para não ficar sozinho. E o traço do masoquista, como é forte, naturalmente ele vai querer cuidar dos outros, ele vai colocar o problema dos outros nas costas e ele tem muita dificuldade em dizer não. Então, quando você tem masoquismo mais alto, com oralidade mais alta, e você está num relacionamento abusivo, para sair é complicado. Porque o oral fala, tô com alguém ruim, mas não tô sozinho. E o masoquista fala, tudo bem, eu sou forte, eu aguento carregar, eu resolvo. Então, a gente precisa cuidar com muito cuidado desses traços. Quem consegue reconhecer que tem, buscar ajudá-los. Orais precisam de pessoas ao seu redor que deem amor, carinho, afeto, deixem ele falar, chorar, precisa ser ouvido. O masoquista precisa se sentir à vontade para conversar com alguém sobre tudo que guarda dentro de si, precisa aprender a dizer não. Então esse é um outro ponto, nós temos que nos conhecer. Tá? Então a gente saiu do relacionamento, a gente estabeleceu o contato zero, a gente começou a diminuir o nosso vício, começou a baixar. Aí a gente se conheceu, a gente entendeu por que a gente entrou nessa história, por que a gente se sentiu interessada, às vezes, muitas vezes, né? Luciana, não é possível, cara. Toda vez que eu me relaciono com alguém é narcisista, né? É amigo, é namorado, sabe? Colega de trabalho impressionante. Pois é, você começa a entender por quê. E aí também começa a entender como é que você pode parar com isso. Se conhecendo, mudando essa familiaridade lá com o passado. Então a gente saiu, diminuiu o vício e agora está se conhecendo. E além de estar se conhecendo, é bom, quem pode, bom não, fundamental, é fundamental. Às vezes não dá para fazer no momento, mas em algum momento se esquematize para fazer. Processo terapêutico. Precisa, quando a gente passa na mão dessas pessoas, muitas sequelas ficarão aí dentro. Falei no início da nossa live aqui, do post que eu fiz. Narcisistas nunca vão querer mudar, não têm vontade, não têm interesse. E se a gente puxar aquele raciocínio de que são demônios, demônios não querem salvação, eles querem levar todo mundo lá para o inferno. Então esse vai ser o caminho que nós vamos trilhar, né? De ir para o inferno com esse povo. Imagina a quantidade de sequelas. E o que acontece? Quando a gente passa pelo relacionamento abusivo, tem um outro processo que funciona dentro da nossa mente subconsciente, que é assim.
Como o subconsciente só entende a linguagem das emoções e não consegue diferenciar o que é emoção boa de emoção ruim, ele ele vai juntando emoções iguais ou semelhantes. Por quê? O subconsciente funciona em modo de ociosidade. Ele não quer gastar energia. Por quê? Imagina que lá atrás, no começo da história da civilização, quando começou a se formar esse subconsciente, não tinha comida disponível. Como é que você conseguia comida? Tinha que ir lá para a savana, enfrentar o predador, quase morrer. Vinha o inverno, não tinha geladeira, não tinha comida disponível. Para aguentar todo esse tranco e sobreviver, o corpo aprendeu a guardar, ter gordura, né, armazenada para quando não tem comida. E a mente foi no mesmo ritmo, vamos gastar pouca energia. Né? E a nossa mente, lá dentro de nós, não sabe que tem um mundo externo como é hoje, não sabe que tem supermercado, iFood, né, comida pronta, nada disso. Então funciona em modo de ociosidade para nos manter vivos. Pois é, aí vai tendo toda essa repetição de emoções. E o subconsciente não sabe se é boa ou se é ruim, mas vamos pegar uma ruim. E aí vamos supor, você tem um medo com 1 ano de idade, tem medo com 4 anos, tem um medo com 7 anos, igual ou semelhante a esse medo. O subconsciente vai juntando, ele vai padronizando para economizar energia. Chega uma hora que é tanta repetição, com tanta força, que o subconsciente, que é um excelente empregado, ele atende você, você é o chefe, ele fala assim, entendi, chefe, sentiu tantas vezes com tanta força que você gosta e precisa disso. Nunca mais faltará na sua vida, vou te obedecer. O que ele faz? Ele explode o sintoma emocional do lado de fora. Pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser um vício, pode ser uma insegurança, qualquer desconforto. Cada vez que você sente esse desconforto, você está recebendo a emoção que você ensinou de uma maneira equivocada para o seu subconsciente. Tá? E aí, ao longo da vida, nós podemos a qualquer momento ter um sintoma emocional estabelecido. Né? Basta que aconteça essa repetição com força e intensidade que o subconsciente, vai disparar. Imagina naquela enxurrada de emoções negativas vividas num relacionamento com o narcopata, o que acontece? Né? É um sintoma por dia explodindo, minha gente. Né? Já começou lá na infância, a gente já passou por medo, já passou por migalhas de amor, já tinha abuso, estava tudo ali formado. Quando entrou naquele inferno, aí explode tudo, inclusive o subconsciente ele pode explodir os sintomas emocionais e também os sintomas físicos. Quando explode um sintoma físico, tem que ir no médico, porque envolveu o corpo. Não basta vir fazer tratamento emocional, terapia para quando tem uma doença física. Vá ao médico e também faça o tratamento terapêutico para mudar as emoções, porque você vai ter uma cura, né, mais efetiva, impedindo talvez recidivas. Você vai cuidar das duas partes, mas esse processo ele se estabelece. Então, imagina só, né, gente? Quando você passa por aquela bomba do relacionamento abusivo, que aí a gente vê o estresse pós-traumático. Luciana, o Fernando falou, tive insônia. A gente passa por alergias, doença autoimune. Fica tudo fora de eixo, tá? Então, como é que a gente vamos voltar ao caminho, né? Como é que eu faço para confiar no amor de novo? Você saiu, você estabeleceu contato zero, você se conheceu, você começou a cuidar da sua vida interior. Tá? E nisso nós estamos vendo esse aspecto. Agora, e o outro? Vá buscar ajuda energética, porque você vai sair fraca interiormente. Eu digo pela minha experiência. Quando a gente começa a sentir aquela falta de conexão com a alegria que você tinha, às vezes você via um dia bonito, você ficava feliz, aquilo te dava uma animação, você não tem mais. Quando você começa a fazer sim esta reposição energética, começa a perceber que essas sensações começam a voltar. Eu sou da igreja messiânica, né, eu sempre falo aqui, e o Jorei é maravilhoso. Quanto me ajudou e me ajuda. E
eu estava lembrando de uma colocação que um ministro lá da Igreja Messiânica fez para mim. Eu estava assim, alguns poucos anos nesse relacionamento, né, com uma pessoa narcopata, e eu pedi uma orientação depois de uma meditação que eu fiz, né? Nessa meditação, ao final dela, eu fiz porque eu estava triste, eu estava na meio daquela confusão, não estava entendendo nada. Uma coisa falou dentro de mim: esta criatura é psicopata. Eu falei, opa, como eu não tenho nada disso de intuição, de ver, de olhar, de ver, de sentir, nada espiritual, não tenho nenhuma sensibilidade extrasensorial, vamos dizer assim. Eu dei atenção, porque é diferente para mim. E fui buscar essa orientação. E esse ministro falou assim para mim, quando eu contei, falei, ministro, olha só, esse negócio, realmente é uma pessoa meio esquisita com quem eu estou me relacionando, uma pessoa fria, manipuladora, mentirosa. Ele falou, olha, cai fora, vai embora, não fica. E esse ministro falou assim, porque com uma pessoa como essa, provavelmente existe um histórico espiritual de maldade, né? De falta de amor. E as outras palavras, mas eu nem quero dizer aqui porque é pesado, enfim. E ele falou, cai fora, vai embora. E ele falou, sabe por quê, Luciana? Porque o que vai acontecer é que o espírito branco, quando conviver com o espírito vermelho, vai ficar cor-de-rosa. E aí eu vinha pensando nisso hoje, né, aqui para a live, e é exatamente, gente. Quando a gente está num relacionamento com o narcisista, sim, nós vamos jogar o nosso mundo energético, o nosso mundo espiritual lá para baixo. A gente vai estar contaminada pela negatividade, pela influência espiritual ruim dessas pessoas na nossa vida. Então, para você poder voltar a sentir coisa gostosa, alegria, entusiasmo, porque para a gente gostar de alguém, para a gente se apaixonar de novo, tem que estar disponível, né, gente? Aí, sabe quando você vê a pessoa que dá aquela coisa assim, aquele borboleta voando no estômago, né? Que os americanos falam essa expressão, sabe? Borboleta voando no estômago. Bacana aquela pessoa, olha ali que legal, né? Aquela animação. Pois é, você precisa estar fazendo essa reconstrução, porque você foi dilapidado nisso, tá? Os narcisistas não vão só dilapidar a sua vida financeira, e eles vão fazer isto sim. Todo sobrevivente sai com a vida financeira pior. Eu não conheci nenhum até hoje que tenha saído bem, ou melhor, se tem, ótimo, talvez algum dia eu encontre, eu não achei nenhum. Então você é dilapidado não só na vida financeira, mas na sua vida espiritual, na sua vida energética também. Então tem que fazer esse esforço conjunto para que você consiga voltar a ser quem era. E não pense que será fácil, agradável e bonito, não. Porque você andou com o tal do espírito vermelho, como eu falei antes. E com os companheirinhos desse espírito vermelho, vários vermelhinhos. Esses vermelhinhos se acostumaram também a ir lá e pegar a sua energia que estava disponível, porque você estava fraco, você estava sem defesas, você estava com a dependência emocional lá em cima, fazendo qualquer coisa para manter a paz, o bem-estar e para voltar a sentir toda aquela maravilha, né, que foi o bombardeio de amor, uma grande mentira, mas o nosso cérebro quer sentir aquilo de novo. Então você está disponível e aí este pueblo das trevas vem para te puxar. Então, quando você fizer o seu esforço no caminho da reconstrução espiritual, você vai sentir desânimo, não vai ter vontade de ir, vai achar que não funciona, não vai dar tempo. Então, entenda que existem pessoinhas lá do outro lado que talvez não queiram. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, ver o que as dúvidas que estão postando. Boa noite. Não tenho curso, Roberto, Cris, ainda. Preciso me organizar aqui para fazer. Eu acho que tem coisa bem legal, né? Para pelo menos fazer uma mentoria. Porque existem pessoas que querem entender melhor sobre o transtorno. Às vezes não querem fazer o processo terapêutico, às vezes não tem como fazer no momento. Então, eu estou me organizando aqui para poder ter uma proposta, né? Para atender o público que
queira alguma coisa diferente também, tá? Mas obrigada do seu interesse. A Adriana falando, no meu caso foi a tireoide, explodiu, hipotireoidismo. Eu conheço alguns casos também de sobreviventes que inclusive tiveram problemas bem sérios, tá? Na região da tireoide. Assim, doenças graves. É isso mesmo, Adriana. Explode tudo, sintomas emocionais, sintomas físicos. Cada dia que a gente fica ao lado dessas pessoas, a gente está pagando um preço muito alto. Lembra daquilo, né, que eu comentei há pouco da orientação do ministro? Seu espírito vai ficando rosa e a fatura é alta, gente. Eu sei que é desafiador muitas vezes sair. Você vai ter que encarar um monte de dificuldades, talvez você esteja sozinho, talvez você vai ter que viver uma situação desafiadora na sua parte financeira, né, na sua parte de trabalho. Mas vai, porque não adianta ficar com essas pessoas, é destruidor. Eles não vão te ajudar em nada. Você vai pagar uma fatura alta. Se você está disposto e disposta a pagar o preço, não podemos fazer nada. Mas saiba que a sua vida é incrível, você é uma pessoa preciosa, você é uma pessoa valiosa. Deus colocou você no mundo para sim aprender, se desenvolver, ser alegre. Se conheça, entenda o que está se passando, você consegue superar, tá? Cada dia a mais na convivência com essa gente. É um pedacinho de você, destruído, destruída. Vamos ver. Josiane, Luciana está de parabéns pelo seu desempenho. Muito obrigada, Josiane. A Josiane está me dando parabéns da maneira como eu falo. É porque eu tive faculdade e pós-graduação, tá? Foi tanta gente que passou na minha vida. E eu faturei, eu aproveitei. Porque eu tenho essa minha natureza observadora desde sempre, eu sou assim, né? Eu lembro que uma vez eu estava na aula de português no colegial, quase assim, antes de prestar o vestibular para a faculdade. E tinha um professor excelente, né? Professor Marco Antônio, maravilhoso. E ele era um cara hiper profundo, eu gostava muito das aulas dele, ele sempre me elogiava, ele falava assim, você tem o dom de fazer análise psicológica dos personagens, desde lá eu já gostava. Então eu faturei, Josiane, né? Passou aqui, eu peguei, botei para dentro na conta e hoje eu consigo transmitir para vocês. E eu vivi tudo isso também. Vamos ver. Adriana falando, isso é verdade, eu era alegre, sorridente, gostava de estar com pessoas, hoje sou desconfiada, amarga. Isso é horrível. Eu me pergunto, cadê a Adriana? O meu novo relacionamento, ele é alegre. Que bom, Adriana, né? Se o seu novo relacionamento é alegre, agora aproveite para você se intoxicar dessa alegria também dessa pessoa. Antes você se relacionou com alguém que era altamente negativo, pesado, ruim, tóxico. Se tem alguém alegre, vá se permitindo se contagiar, né? Eu digo que eu senti uma diferença muito grande conforme eu fui fazendo esta trajetória da minha reconstrução espiritual e também da minha reconstrução energética, que se deu dentro da Igreja Messiânica, tá? É a minha experiência, é a única? Não. Existem vários caminhos, cada um de nós tem que encontrar aquele que seja afim, que combine conosco, que nos faça sentir bem, que nos preencha, tá? Não tem um caminho, não tem uma regra. Tem cada um de nós como individualidade. Para mim é ótimo, então eu posso dizer que funcionou para mim. Cada um de vocês, é importante que vocês busquem, não fiquem parados com essa sensação de que você perdeu sua vida, perdeu sua alma. Não, não, não. Nós temos alma, esse povo das trevas é que não tem. A Silvia falando, meu câncer foi na tireoide. Pois é, Silvia, foi exatamente aí. Foram vários sobreviventes, tá? Que eu recebi que apresentaram esse mesmo sintoma do câncer na tireoide, depois passaram. Inclusive, eu me lembro de uma moça que eu recebi, muito jovem inclusive, que ela teve o câncer, e ela falou assim, que ela achava que era tudo que ela não conseguiu falar, né? Que ela teve que engolir nesse relacionamento abusivo, que era uma pessoa muito opressiva com quem ela se relacionava, que deu esse câncer nela. Tá? Mas ela se recuperou, fez a cirurgia, está muito bem, tem uma medicação, né? Que ela falou que toma. E é isso aí, a gente tem que se recuperar e ir em frente.
Elizabeth falando, traidores e ainda falam mal das vítimas depois, só para se sentirem os fantásticos. É terrível. Presenciei muito isso. Mas sabe por que eles falam mal das vítimas depois? Porque eles têm inveja. Que eles sabem que as vítimas, sim, saíram destruídas, mas que elas podem se recuperar. Porque o narcisista jamais, Elizabeth, vai conseguir amar alguém, como a gente está falando aqui, de sentir essas borboletas no estômago, de olhar para aquele dia bonito e falar, cara, que dia gostoso, coisa boa, como eu estou feliz, como eu estou alegre. Nunca, nunca eles não conseguem. Então eles sabem que a vítima, apesar deles terem, tentado fazer a destruição, há algo dentro dela que não morre, que neles sempre esteve morto. Em nós não morre. Pode estar apagadinho, pode estar uma chaminha bem fraquinha, mas conforme você for alimentando, cuidando de você, essa chaminha vai voltando a brilhar. Né? E eles têm raiva, porque eles nunca vão conseguir. Então, toda essa manipulação é inveja desse povo das trevas, minha gente. A Fabrícia falando, eu nunca tive dificuldade para terminar relacionamento, mas com o narcisista foi diferente. Apesar de tudo que passei, não conseguia deixar ir. Pois é, Fabrícia, exatamente isso. Por quê? Dependência emocional, né? E quando, eu não sei do seu histórico de vida, você que vai dar uma olhada nisso, de como é que foram as experiências que você teve lá no seu passado, na sua infância. Talvez você tenha vivido num lar disfuncional. Talvez você, quando criança, tenha interpretado que não tenha recebido amor, carinho, cuidados, porque, gente, sempre mais importante do que o que aconteceu é como nós interpretamos. Tá? Eu dou sempre o exemplo de uma cliente que eu atendi, ela me permite compartilhar a história dela. Ela tinha muita depressão, ansiedade, filha de uma mãe narcisista perversa, assim, foi uma infância de torturas que ela teve. Ela tinha uma irmã gêmea. E essa minha cliente, ela tinha muito sofrimento, né? Ela ia parar em hospital, crises de depressão, ansiedade, uma vida muito difícil. E a irmã gêmea dela, que passou pelas mesmas coisas, não tinha essas sequelas emocionais. Então, nota que o que dá o tom também é como nós interpretamos. Então, Fabrícia, de acordo com o que você tenha vivido, que ficou guardado dentro de você lá atrás, aquele narcisista é familiar, né? A gente já conhecia o jeito dele, o abuso, verdade? Gente, a minha infância toda teve abuso, castigo do silêncio dentro de casa. Ele faz também. E aí tem um outro detalhe acerca da nossa amígdala cerebral, né? O botão do pânico lá dentro de nós, porque como esse botão fica pressionado o tempo todo desde a nossa infância, ele vai ficando dessensibilizado em relação a situações perigosas, a pessoas perigosas. Quem nunca passou por um lar abusivo, quando encontra alguém tóxico, alguém narcopata, vai olhar e falar, estranha essa pessoa, gente, não gostei, sei lá, tem um negócio ruim, e vai embora. Porque o seu botãozinho do pânico está bem calibrado, né? Quem ficou o tempo todo com o botão apertado, fica dessensibilizado. Fala, é ruim, mas não acho que não é tanto. Tá? Olha quantos fatores tem nisso tudo, gente. Tá? E aí, Fabrícia, o narcisista, através daquele jogo de morde, assopra, ele vai criando a dissonância cognitiva, ele vai criando um jogo de manipulação dentro de você, dentro do seu cérebro. Porque no início, aquela sensação tão agradável do bombardeio de amor, aquela pessoa incrível, bondosa, sei lá, ele se apresenta da maneira, porque o narcisista não quer nada, né? Ele nos espelha, ele é a nossa melhor versão, por isso é que nós nos apaixonamos, a gente se apaixona por nós mesmos. Então, a gente guarda essa sensação tão prazerosa e a gente quer voltar para aquilo. E aí a gente não, porque como a gente não conhece o transtorno, a gente olha para o mundo com os nossos olhos empáticos, a gente fala, poxa, aquela pessoa um dia foi tão maravilhosa comigo, cara, aquilo pode voltar. E a sensação foi tão boa, seu centro de recompensa se acostumou com aquilo e quer mais. Então, quando você sai, vem tudo isso, poxa, mas foi tão bom, melhor não. E aí já tem esse morde-assopra que você tem a sua dissonância cognitiva estabelecida. Ele te trata mal, te trata bem. Você já não sabe o que você quer, você já não sabe quem você é.
E você já tem um traço de dependência emocional para ter entrado dentro desse relacionamento. Senão, não teria entrado. Então, por isso é que é um quadro complexo. Agora, tem que ver, Fabrícia, se a gente encontra em você também traços de oralidade, junto com os traços de masoquismo dentro do seu desenho corporal, né, no funcionamento da sua mente, que aí realmente é complicado para sair, porque são dois pedaços seus que não querem sair. A oral não quer ficar sozinho e o masoquista é forte, ele aguenta, né? Então, a gente tem todos esses dados para analisar. A Silvia falando, sabe, Luciana, quando ele ainda me procura para falar comigo, fico mal. Pois é, Silvia. Não sei a história da sua vida, mas tenta bloquear. Não deixa a porta aberta, porque narcisistas acham que nós somos propriedades particulares deles. Para sempre existiremos para servi-los, para sermos fonte de suprimento. E eles conhecem os nossos botões emocionais, eles sabem exatamente o que dizer, como dizer. Não menospreze essas pessoas, Silvia. Eles sabem as palavras, a maneira. Então, quando a gente deixa qualquer brecha, eles se aproximam. Eles não se aproximarão quando tiverem impressão, noção, ideia de que você descobriu quem eles são. Agora, não faça a bobagem de falar assim, olha, eu descobri que você é narcisista, você é demônio. Não faça isso, porque quando você expõe quem eles são, você faz com que eles sintam aquela dor da baixíssima autoestima e esse povo entra em modo de fúria narcísica. É o modo psicopático de agir, cujo objetivo é tornar um inferno maior ainda a vida da pessoa. Tá? Então, por isso é que tem que dar contato zero. Eu fico mal quando ele tenta falar comigo. E aí o que acontece? Seu botão do pânico, como eu expliquei antes, pufo, acionado, entra todo o vício de novo acontecendo. E esse vício é real, tá, gente? Este vício existe e ele é tão sério quanto o vício de álcool e vício de cocaína. Quem tem este vício, quem tem dependência emocional, a vida toda tem que se cuidar. Imagina só que alguém faz uma desintoxicação de drogas, era um usuário de cocaína, consegue ficar livre da droga. Você acha que essa pessoa vai passar no lugar onde tem droga à vontade? Se ela passar, o que vai acontecer? Qual é a chance dela voltar a usar? Enorme. É a mesma coisa no contato com o narcisista. Só que a gente acha que não é tão sério, não é importante, imagina. É sim, tá? Cada vez que permite a entrada, todos os seus ganhos são perdidos. Cada vez que você decide olhar, dar uma olhada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na foto no Facebook. Perdeu o Playboy. Brincadeira. Mas assim, quando você olhou ali, acabou. Tudo volta a funcionar dentro do seu corpo para te colocar naquele estado de novo, tá, Silvia? Então, se você puder, não sei se você tem filhos com essa pessoa, claro que tendo filhos é mais complicado, mas tem maneira da gente conseguir dar uma isolada nesse povo. Exatamente, Silvia, ele não parece que suga energia, não parece só, tá? Suga mesmo. Boa noite a todos que chegaram depois, sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigada, Josiane, muito obrigada. A Francine falando, tive depressão, síndrome do pânico e fobia social. É isso aí. É isso aí, Francine. Por quê? É um monte de coisa explodindo. Tá? E aí, quer dizer, vem essa enxurrada de emoções negativas que você está vivendo. E além disso, você foi isolado dos seus amigos, da sua família. Você está sozinho, você tem vergonha do que vive. Você já não sabe nem mais quem é. Imagina o que é isso, é uma bomba nuclear, entendeu? Explodindo dentro da gente. Agora, esta bomba nuclear também, depois que a gente descobre, faz com que a gente fique forte, conhecedor de si, né? Porque a gente perde a ingenuidade em relação ao ser humano, porque a gente começa a ver que tem gente que não é boa, nunca será, não quer se recuperar, não tem amor, mas a gente começa a entender quem a gente é, tá? E também começa a ficar um pouco mais sozinho, porque a gente não tem com quem conversar sobre essas coisas, né? Ao menos assim, nessa live que eu tenho, de outras pessoas que falam sobre o assunto. A gente fica meio obcecado em querer falar e nem tem com quem falar. Mas um dia o transtorno vai ser mais conhecido.
Boa noite a todos que entraram. Mentiroso, emprestei 3 mil. A Elizabeth está falando, emprestei 3 mil reais para ele e ele está trabalhando e disse que não tem dinheiro e como me pagar. Mente em tudo, engana. Exatamente, Elizabeth. São mitômanos, mentirosos compulsivos. Por quê? É a Narcolândia, né? Quem usa esse termo é o Dr. Curti Mendonça, eu gosto muito dele também. Eu sempre esqueço o nome dele, hoje eu lembrei. Ele é um neurologista, ele é lá do Rio Grande do Norte, ele é um especialista também em narcisismo, tem um livro muito bom, acho que é Vítimas de Narcisismo Maligno, é excelente. E ele fala isso, né, que eles mentem, são mitômanos, compulsivos o tempo todo, não tem nenhum mal-estar, eles vivem nessa narcolândia, né? É um grande mundo de mentira que eles constroem ao seu redor. E eles mentem para você uma coisa, mentem uma outra coisa para o outro, para cada um eles fazem um tipo de papel. E, assim, você relatou exatamente, né? A lesão patrimonial é o mais comum de acontecer, tá? Com essas pessoas. Nunca vi ninguém sair melhor financeiramente ou igual, pelo menos, no relacionamento com essas pessoas. A Lara falando, boa noite, Luciana. Hoje meu medo é não identificar logo o narcisismo em alguém, porque eles sabem fingir muito bem. E por conta disso estou bem fechada. Lara, no começo, assim, primeira vez que você viu a pessoa, vamos lembrar, o olhar, tá? Vá pro olhar, porque isto não falha. E você vai começar a ver pequenos gestos. Talvez num primeiro contato você não note, mas não demora muito. Se você tá ligada, você vai perceber. Porque eles são previsíveis. Narcisistas não são criativos, não. É sempre a mesma coisa. Eles se repetem porque eles têm um modus operandi igual. Eles têm um manual de funcionamento instalado. Lembrem-se, eles são robôs biológicos. Quem diz isso é um narcisista, o próprio Stan Vaknin, que se descreve, ele fala, eu sou um robô. Como é que os robôs funcionam? Através de programas instalados. Eles são previsíveis. Não vai sair muito daquele reme-reme. A questão é que quando você desconhece o funcionamento, você vai voltando pelo vício, pela familiaridade, mas depois que você está consciente de tudo isso, você vai identificar, tá? Vá se abrindo aos poucos, vá dando os passos, né? Que nem quando a gente vai entrar no mar, na praia, para saber se a água está gelada ou não, você bota um pouquinho do pé, depois bota mais um pouquinho, vai se acostumando. E eles vão estar sempre em todos os lugares. Não se iluda, porque eles vão estar dentro do seu trabalho, vão estar na sua academia, vão estar na vizinhança, em qualquer lugar. Vão sempre estar presentes, porque são muitos, tá? Eu acho que hoje se fala... Antes se falava em 4, agora fala em 10, já tem gente falando em 15, pois é, tem muita gente. E agora você vai sim, cada vez com mais precisão, percebendo, tá? Como eles são. Eles não mudam muito, não. Eles fazem, assim, é muito marketing, né? Tem uma música do Caetano Veloso que fala assim, não sou proveito, sou pura fama. Eu acho que isso define muito bem narcisista, né? Não sou proveito, eu sou só história. Né? Não tenho nada de concreto. É isso mesmo. Eles são isso, mas não, eles são previsíveis, tá? Não são criativos, não é? Vai ficando mais fácil de você identificar. A Silvia falando que foi exatamente o que pensou, né? Por que ela teve o problema na tireoide? Porque ficar, né? Ter que engolir aquelas coisas horríveis. E muitas vezes você não consegue nem verbalizar na hora, porque é tão surreal o que a gente vive com essas criaturas. Meu Deus, mas o que é isso? Até você conseguir processar aquilo e tentar responder. E depois, assim, você acaba perdendo também a coragem de responder por tentar, de qualquer maneira, manter aquele relacionamento em paz. Porque empáticos buscam resolução, buscam as coisas estarem em paz. E o narcisista quer confusão, baixaria, grito, briga, desespero. E o empático não. Então, é tanta instabilidade que o empático quer uma paz. Ele fala, cara, eu não quero briga mais essa porcaria. Não quero mais esse desassossego. Então ele vai começando a recuar, né? Vai se anulando cada vez mais. E aí, ó, vai engolindo e dá problema na tireoide. Por isso é que na sessão de hipnose, gente, o couro come, a gente pega a almofada, a gente grita na almofada, a gente soca a almofada como se fosse um narcisista ali, porque por emoção do subconsciente, e para ele é verdade.
Então aí, pra sair essa lixarada toda que ficou lá dentro, né? Nada de ficar carregando essa porcaria dessa gente, nem pensar. Elizabeth, sempre dá um jeito de sugar algo das vítimas. Sexo, dinheiro, objetos, humilhação, tudo suprimento para alimentá-lo. Pois é, vampiro emocional, vampiro energético, vampiro financeiro. Vampiro financeiro, pois é, tem isso também. Boa noite a todos que chegaram. Elizabeth dizendo, eles enrolam as vítimas de menteiros de enrolação e mentiras. Assim, por isso, assim, é mentira, é enganação, é dependência, mas dá para sair, tá, Elizabeth? É muitas vezes desafiador, muito desafiador, mas a gente tem que sair, tá? Porque você está convivendo com o demônio. Uma pessoa que não vai te trazer nada de bom. Cada dia mais com essa pessoa, um pedacinho da sua sanidade mental vai sendo destruída. Um pedacinho da sua confiança vai sendo destruída. Dá para reconstruir, mas dá trabalho, demora, custa muito sofrimento, tá? Eu estou trazendo toda essa trajetória de reconquista aqui. Agora, é uma jornada. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem, tem dia que você está disposta, tem dia que você já não quer mais nada. Aí você fala, não tem jeito, não consigo, tá? A Amanda falando, saí de um relacionamento abusivo com um reptiliano com a sua ajuda. Opa, que legal, Amanda, beleza. Um reptiliano a menos sugando alguém, muito bom. Obrigada do seu relato, Amanda. Obrigada da confiança de contar para todos nós. Parabéns. Vá em frente que logo você vai ter superado tudo isso. A Adriana falando, meu Deus, Luciana, ouvir você falar é uma realidade imensa. Pois é, tô falando, sou pós-graduada no assunto, Adriana, conheço do riscado. A Elaine falando, boa noite, Luciana, quando eles estão na fase de bajulação é nojento. Assisti uma live sua sobre seres sem alma, quando olhamos nos olhos deles, impossível não sentir repulsa. Pois é, é uma contradição, né, porque você tá ali com aquela pessoa tão espetacular, mas tem um negócio que é meio esquisito. Só que como nós não imaginamos que existam seres assim, sem amor, sem alegria, mentirosos, manipuladores, a gente acha que é pessoa com problema, né? Cara, deve ter sofrido na infância, teve um trauma, sei lá, tá numa fase ruim da vida, a gente não concebe. Porque lembra que eu falei? A gente nunca vai atrás do que não conhece e a gente não consegue imaginar algo que não conheça. Vamos supor, eu vou dizer para vocês assim, eu quero que cada um de vocês me descreva um alienígena, um ser mais esquisito e estranho que vocês possam imaginar. Vocês vão dizer, parece uma geleca com antenas e patinha de centopeia. Qualquer elemento que vocês colocarem na descrição desse alienígena esquisito é algo que vocês conhecem, tá? Se não conhece, não tem como dizer. Então, como a gente não conhece algo assim, né, um ser tão disfuncional, a gente não imagina possível que a gente esteja com alguém ali que está se parecendo bacana, carinhoso, mas tem um troço esquisito ali. A nossa intuição fica gritando, né? Vai embora, cai fora. Não, besteira. Sou muito exigente, preciso ajudar esta pessoa. Os codependentes, né? O negócio já está ali funcionando. Mas a gente sente essa repulsa, assim, porque é coisa ruim ali, gente. Não tem nada de bom nesse povo, não. Silvia falando, compara o vício ao de uma droga. Isso mesmo, Silvia. Adriana falando, foram 23 anos de casada e ele morreu e ainda tenho sequelas imensas. São 3 filhos lindos desde o casamento. E quando sonho com ele, fico mal. Pois é, Silvia, o negócio... Adriana, perdão, é muito pesado, tá? Que bom que você tem 3 filhas lindas, né? Isso valeu a pena, dessa história toda. Que você possa viver feliz agora com as suas filhas. Você está sem seu companheiro já, se refaça, isso mesmo. A Silvia falando dos sintomas, ansiedade, pânico, êxtase, pois é. Marilza, eu acenei para você sem querer aqui, conforme eu vou subindo a tela, às vezes eu entro nesse tchauzinho, tá? Foi sem querer, me desculpe. O Bruno está perguntando, Kurt Cobain? Não, Kurt Mendonça. Dr. Kurt Mendonça, ele é um neurologista lá do Rio Grande do Norte. Ele tem canal no YouTube, tem página no Instagram, ele é excelente, gente.
O Bruno falando, qual local tem mais narcisistas? Igreja? Olha, Bruno, eu acho que tem em todos os lugares. Igreja tem muitos, tá? Por quê? Dentro das... Quem é que procura uma igreja? Quem é que procura um meio religioso? Quem está sofrendo, né? Grandíssima maioria de nós, quando procura um caminho como esse, está sofrendo, né, gente? Tem aqueles que vão por amor, né? Mas a gente vai porque não consegue entender o que está vivendo, quer uma mão amiga. E ali, nossa, um monte de sofrimento para o narcisista. E além do que, ali eles são poderosos, tá? Porque eles, né, eles têm, como eles não têm emoção no processamento cerebral, aqui é só razão, então é tudo muito rápido, eles aprendem tudo muito rápido, eles conseguem se expressar bem na maioria das vezes. Então, chegar ali, eles são aquelas pessoas poderosas, né? Que inspiram confiança, que fingem que vão cuidar, quer dizer, eles fazem toda uma rede ali. E aí eles vão ter as pessoas que vão adorá-los, fonte de suprimento, eles vão ter as pessoas a quem eles vão maltratar, que vão estar tristes, eles vão se sentir bem. Então, assim, é um grande buffet self-service, né? Com todo tipo de alimento que ele quer, 24 horas. Por isso o meio religioso, o meio filosófico tem muitos. Agora, o meio coach, o meio psi, o meio terapêutico, o meio médico, jurídico, todos, meio executivo, tudo. Tem narcisista em tudo que é lugar, Bruno, tá? Em todos os lugares você vai encontrar. A Elizabeth falando, o Dr. Kurt entende bem do néctar do puro mal. É isso mesmo, o Dr. Kurt é filho de mãe narcisista também. Então, ele escreveu o livro porque ele também não entendia o que vivia, né? Ele fala, se eu soubesse de tudo isso há muitos anos atrás, ele é muito bom, tá, gente? Eu gosto muito dele. E ele usa essa expressão também. Aliás, ele fez um relato, cara, impressionante. Parecia que ele conhecia exatamente a criatura das trevas com que eu convivi. Ele descreveu uma situação de castigo do silêncio que foi literalmente igual a que eu vivi. Eu falei, não é possível, não é possível. Deve ser uma outra vítima dessa criatura que ele atendeu. Eu fiquei rindo, porque foi tão surreal que eu vivi e ele passou exatamente com as mesmas palavras. Para vocês terem ideia do quanto essas criaturas são previsíveis, tá? Que eles se repetem, não são criativos. Josiane, Luciana, uma coisa é certa, a intuição que sentimos é forte e também as bandeiras vermelhas são visíveis, isso mesmo. É a gente que joga panos quentes. Pois é, porque a gente não consegue nem se primeiro, que é tudo uma grande mentira, segundo a gente não imagina que tem gente assim. Não imagina, tá? Que seja ruim, sem alma. Mas vamos voltar ao tema da live, que é como é que a gente faz para conseguir, né, confiar no amor de novo. É um trabalho multitarefas, como eu sempre falo. O amor está dentro de nós. Nós, empáticos, sim, conseguimos amar, nos apaixonar. A gente sai de um relacionamento com uma pessoa narcisista, se recompõe e pode, claro, amar. O narcisista jamais poderá. E eles têm inveja, raiva. Eles simplesmente vão trocar de suprimento. Então, quando você é descartado, descartada, por exemplo, pode ter certeza, esta criatura narcisista vai colocar nas redes sociais foto, né, com a nova vítima, dizer que agora sim ele encontrou alguém que o ama, que não o explora, que não o destrói, né, que você era uma pessoa negativa, má, horrorosa, que destruiu a vida dele. Ele está sentindo exatamente o mesmo vazio, o mesmo desespero e a mesma angústia que ele tinha quando estava ao seu lado, porque é só isso que eles têm. E esta nova vítima está sendo enganada, ela é você ontem. E você ainda fica sofrendo. Nós, né? Não estou criticando ninguém, porque eu também passei por relacionamento narcisista. Quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, agora ele está feliz, ela está feliz com essa pessoa, é mentira. Ele só quer que você fique mal, porque ele não fica feliz com ninguém. Nunca. Ele quer que você fique apegado, sofrendo e não desses passos de reconstrução que eu estou fazendo para aí sim amar alguém, porque essa criatura nunca conseguirá. E aí, minha dica, gente, não mostre nada da sua vida pessoal por um bom tempo, porque você não sabe quem ao seu redor é macaco voador, quem é macaca voadora. Macaco voador são aquelas pessoas que levam informações para os narcisistas. Preserve sua vida pessoal por um bom tempo, porque essa narcisista vai stalkear você
vai querer saber, vai criar perfil falso para ir futucar na sua página, tá? Então, preserve as pessoas as novas pessoas com quem você for conviver. Inclusive amigos também, vá preservando, porque você não sabe do que essas pessoas são capazes. Tá? E aí, né, você vê essa página, né, da nova vítima com essa criatura do infernal e fica achando que está feliz. Não está feliz porque eles não amam ninguém, eles não conseguem, nós conseguimos. Então, como nós temos sim essa possibilidade de amor, a gente consegue ultrapassar. Agora, vai ter que ter um investimento pessoal seu, de determinação, disciplina, vontade de fazer a caminhada terapêutica, autoconhecimento, reconstrução espiritual, reconstrução energética, porque não se iluda, você saiu destruído e destruída. Por isso é que fica essa sensação de que não dá para confiar em alguém. E estude os transtornos. Estude quem são esses seres. Estude o que é dependência emocional. Vá fundo para saber de tudo isso. Quando você tem o conhecimento, você é dona da história. Então, conheça sim esses elementos todos que estão interferindo na sua vida. Agora, minha grande dica, gente, quando você sai de um relacionamento, mesmo que não seja com narcisista, entrar em um outro imediatamente é um grande risco de repetir exatamente os mesmos erros. Eu atendi um homem que mora nos Estados Unidos, casou-se com uma narcisista, ele é brasileiro, ele mora lá, se casou com uma narcisista, teve filhos, conseguiu se separar porque encontrou uma outra pessoa que aparentemente era doce, amor, querida, né? E agora onde ele está? De novo com uma mesma narcisista. Então, dê assim um período de desintoxicação, de autoconhecimento, de reflexão sobre tudo que você viveu. A dependência emocional vai estar gritando quando você sair do relacionamento. Vá buscar amigos, vá buscar refazer sua vida social, vá buscar refazer os seus interesses, estudar, fazer cursos, começar um trabalho novo, uma atividade, talvez nem por trabalho, mas um hobby. Vá fazendo tudo isso e comece a ter seus sonhos em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar. Aí sim vai estar melhor para começar um novo relacionamento. Sim, a Elizabeth falando, Kurt Mendonça, exatamente, Elizabeth, ele é excelente. Eu acho que é uma das melhores vozes de narcisismo aqui do Brasil, tá? Eu gosto muito dele. Elizabeth, saí, graças a Deus, sofro, mas estou conseguindo. Isso mesmo, Elizabeth, a gente tem que persistir na recuperação. A Cris me perguntando, no caso dos narcisistas, é uma estrutura psíquica ou genética? A estrutura psíquica, sim, porque há um transtorno de personalidade, Cris. Transtorno de personalidade não é doença mental, é um conjunto de comportamentos. Doença mental, por exemplo, tem um esquizofrênico que rompeu com a realidade. Ele acha que tem agentes da CIA perseguindo ele na rua que querem matá-lo. Ele está em surto, ele está com uma visão rompida de realidade. Narcisistas não têm surto, narcisistas são conscientes, têm livre-arbítrio, fazem o que fazem porque querem, entendem exatamente o resultado, estão muito felizes com isso. Então você tem um transtorno, sim, tem um problema psíquico. Agora, quanto a ser genético, não há um martelo batido. Não há uma resposta a dizer sim, é genético. O que a gente consegue perceber? Que o transtorno é transgeracional. Você vê nos avós, que passam para os pais, que passam para os filhos. Existe, às vezes, a possibilidade de pular uma geração. Os pais têm, os filhos não. E aí você pode ter dois pais que são empáticos, que têm um filho narcisista. Se você for procurar em uma das duas linhagens, ou talvez nas duas, você vai encontrar ancestrais que têm sim. Então, na minha interpretação, eu acho que tem um traço genético, tá? E já falei, inclusive, sobre isso, que eu acho que esse traço genético vem lá de trás. Lá, como a Bíblia traz de uma maneira simbólica, mas, né, indicações claras.
de que ali você teve os filhos do demônio. O que será que quer dizer isso realmente? A Bíblia é simbólica. Quem será esse demônio? Dizem que a serpente andava, que a serpente, né, a serpente que tentou Eva no jardim do Éden, que ela falava, que ela andava, que ela era alta. Será que não era um ser reptiliano? Será que existe um hibridismo, sim, em nós? Não sei. Não há ainda um martelo batido, tá? Mas a gente nota que é um fenômeno transgeracional. Elizabeth falando, pastora Jandernay chegou, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, pastora Jandernay, eu não ouvi o seu nome. Muito obrigada da sua presença, sempre será muito bem-vinda. Muito obrigada. Elizabeth, a net caiu, voltei, beleza? Raquel falando, acabei de acordar e tive um sonho que estava sendo assassinada por ele. Faz um mês que me libertei e estou sob medida protetiva. Raquel, eu acho que existem sim dentro de você muitas lembranças, sequelas, emoções muito profundas. O sonho, ele acontece no período do sono, por quê? É aí que o subconsciente, que a nossa mente coloca tudo em ordem. Joga fora o que tem que jogar, guarda o que tem que guardar, manda sinais. Pessoas até muitas vezes podem ter revelações em sonho. Mas quando a gente tem pesadelos, que é pela visão da hipnoterapia, mostram coisas que estão sendo jogadas fora, que não precisa mais. Então talvez o seu sonho pode ter sido por você ter saído e agora essas coisas já não precisam mais ficar dentro de você, não sei, a gente precisa entender um pouquinho melhor, tá? Mas sempre que é assim, que tem um pesadelo, o que eu costumo fazer é fazer uma prece, ou então para mim, eu durmo com o meu Oricária. O Oricária é a medalha que a gente tem para poder ministrar o Jorei. Eu ministro o Jorei em mim mesma, faço uma prece, faço um autopasse, o que for, mas se proteja, tá bom? Vamos ver. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, boa noite, obrigada da presença. É igual quando eu ouço você falar, vejo sempre tudo que vive ao lado daquele narcisista. Pois é, Silvia. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Silvia falando, me abri para amar novamente, isso despertou o ódio dele, começou a difamação contra mim. Pois é, Silvia. Se ele ficou sabendo que você estava de novo se envolvendo com alguém, eu quero entender que vocês devam ter filhos e que você não pôde dar um contato zero, talvez você tenha que manter pedra cinza com ele, para ele saber tudo isso da sua vida, né, Silvia? Bloqueia. Por isso é que eu falo, se preserve, não conte. Se mantenha longe, não olha nada, afasta inclusive as pessoas com quem vocês têm relacionamentos em comum. Mas Luciana, é muito solitário? Mas é o preço que a gente vai ter que pagar por ter se envolvido com essas pessoas se a gente quer a nossa recuperação. Tudo, gente, na vida tem preço, tá? A gente nunca vai ter o melhor de dois mundos. Vai ter ônus e bônus, sempre. Então, para você poder ter sua recuperação após se envolver com o narcopata, você vai passar, sim, por afastamento de muita gente. Ponto. Não tem como. Tomara que não. Tomara que as pessoas que estejam com você estejam realmente em todos os sentidos, acreditando em você, sabendo que é verdade o que você está dizendo acerca desse narcopata, que ele enganou, que ele mentiu, mas é grande a chance que isso não vá ser assim. Então você vai ter que pagar o preço da sua recuperação, de ter que se afastar dessa pessoa, de ter que cortar do seu caminho, de ter que enfrentar frente a frente seu vício, de passar noites, como o Fernando falou aí, com crise com síndrome de abstinência. Eu tô com insônia, tô com taquicardia, tô com pensamento obsessivo, tá? Tem que cortar, senão exatamente o que você está passando, Silvia. E aí ele faz campanha de difamação contra você e tá feliz, porque você abriu a porta. Tem que fechar, não deixa a gente entrar, eles não servem para nada de bom na nossa vida. Beleza, Cláudia, vai ficar gravada no YouTube sim, tá? Adriana falando que me ouvir falar traz cura. Que bom, obrigada. Pelo menos a minha pós-graduação está ajudando vocês, gente. Obrigada da presença de todos. A Josiane falando, tenho revelações por sonho. É isso aí, gente. Então, hoje foi o tema pedido, né? Por uma das nossas seguidoras. Como é que a gente pode voltar a confiar no amor depois de se relacionar com alguém assim? E eu acho que também o que fica dentro de nós é a dúvida, né? Será? Porque o narcisista ele faz tanto processo de gaslighting,
com a vítima que ele começa a levar o sobrevivente a duvidar da sua própria sanidade mental. Então você começa assim: será que tudo isso que eu vivi é porque eu não sou narcisista? Isso é muito comum de eu ouvir também de sobreviventes. Será que eu não sou narcisista? Por isso acho que se eu for me envolver com alguém, eu vou ser... Não, tá? Esqueçam isso, sobreviventes. Você não é narcisista, você não é doido, não duvide da sua sanidade mental, porque essas pessoas nos levam exatamente a isso. E também, outra coisa, é a culpa que fica escrita dentro de nós. Porque o tempo inteiro a gente escuta: esse relacionamento é horrível porque você não ajuda em nada. Sabe? Eu estou sobrecarregada, estou sobrecarregado, você me critica, você me julga, você me exige, eu não aguento mais, você é egoísta. É o tempo inteiro uma culpa, pum, 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 nos assim, destruindo por dentro. Esta culpa vai estar marcada quando você for encontrar alguém de novo, você vai falar: não posso errar de novo como eu errei ali. Só que lembra, era tudo mentira. Tá? Isto faz a gente, quando encontra alguém de novo, ter essa luz vermelha piscando, tá? Porque sempre nós fomos ruins, sempre, sempre, o tempo todo, não importa o que você fizesse. Eu olho, né, aquelas palavras de narcisista: eu me esforço, sabe? Mas você não ajuda. Aí você não entende nem por que você não ajuda, porque você está fazendo tudo que você pode. Aí você fala: meu Deus, nossa, realmente, eu preciso melhorar. Começa na dissonância cognitiva, já está comendo lá dentro de você, não sabe nem para onde é que vai. Este é o mundo. E também, voltando, né, ao tema do início da live, vocês acham que algum dia algum ser demoníaco tem interesse de que você volte a amar? Então, desafie esse ser demoníaco e mostre que você é uma pessoa forte. Se vocês têm fé, mostre que a sua fé neste divino, nesta força incrível, é maior. Desafie. Fala: não, não, não. Eu posso e eu vou. Eu posso amar e eu mereço. Tá? Não deixa um demônio desse fazer você perder sua autoconfiança, não. Vamos ver. A Francine está falando. Peraí, deixa eu ver aqui. A Josiana falando que teve revelações por sonhos. A Silvia falando: não tive filhos. Ele ficou sabendo por uma pessoa que era amiga. Ela me deu de bandeja para ele. É isso aí, Silvia. Por isso é que eu falei. Tá vendo? A Silvia tá falando que um narcisista com quem ela se relacionou ficou sabendo de tudo isso através de alguém que era um macaco voador. Por isso é que eu falei: tem que cortar também gente de contato em comum. Não adianta. A menos que você confie muito, e vão ser muito, muito poucos. Se tiver alguém, tá? Que vale a pena manter. Você vai ter que cortar. Porque senão é isso. E é tudo que o narcisista quer. Eles têm um harém, eles têm um fã-clube. Gente, eles têm todo esse modo de funcionamento. Por isso é que eu falei: estude o transtorno, conheça. Digo outra vez aquela frase do livro A Arte da Guerra: quando você se conhece e conhece o inimigo, você vence. Senão você vai perder a batalha. Tá, Silvia? Então, ó, começar a tesourar essa macacada voadora ao seu redor também. A Francine falando: por que o castigo do silêncio? Pediu divórcio, ele ficou 10 dias sem dar uma palavra e sem olhar na minha cara. Só me procurou depois que ficou sabendo do litígio. Francine, tem uma live que eu fiz sobre isso, tá? Sobre o castigo do silêncio. O castigo do silêncio é uma coisa cruel. É você dizer para alguém que está do seu lado: você não merece nem uma palavra minha. Nossa, como você é horrível. Você não merece nem o meu olhar. E para narcisistas e psicopatas, eles não fazem questão de terem esse tipo de reconhecimento. O psicopata nem sente falta de ninguém, tá? O psicopata, você pega ele, joga numa solitária, tranca e deixa lá, ele não sente falta de ninguém. O narcisista, como ele precisa da adulação, do suprimento, ele é um dependente emocional. Mas nós somos empáticos, não ter quem nos veja dessa maneira emocional, como um ser existente, que tem amor, é horrível, é uma crueldade. E eles, quando fazem isso, normalmente estão querendo, né, te quebrar. Querem quebrar a tua resistência, querem te deixar fraco, te deixar culpado, te deixar com medo. Então, quando você pediu o divórcio, Francine, você declarou guerra para o demônio, né? Porque
Quando você fala para o narcisista, eu não quero mais você, não gosto, você é ruim, você está fazendo eles sentirem a maior dor que eles... Tudo que essa confusão, toda essa confusão que eles fazem é para não olhar para essa dor. Porque eles sabem que são uma porcaria, sabem que são vazios, sabem que não tem nada de bom dentro de si, mas não podem olhar. Então eles fazem essa narcolândia, fazem todo esse ao redor de mentiras para não olhar, só que aí você fez ele olhar isso. E aí ele entra em modo de fúria narcísica, modo psicopático. E talvez o castigo do silêncio seja o menor dos problemas que ele vai te causar. Não vou te antecipar nada, mas prepare-se, porque você causou uma grande dor a ele. A Silvia falando que mudou de cidade até. Pois é, Silvia, muda de cidade e corta a gente, tá? Que faz macacada voadora aí. A Kel falando, já me questionei de ser narcisista por tudo que aconteceu. Chegou ao ponto de eu dar o castigo do silêncio a ele e só despertei a fúria. Pois é, Kel. Mas o castigo do silêncio não é dado só por narcisistas, tá? Também pessoas que são codependentes, especialmente, talvez a gente tenha vivido até isso na nossa infância, a gente faz com uma maneira de nos preservar ou até de mostrar o nosso descontentamento. Às vezes a gente não consegue se expor, não consegue colocar os nossos sentimentos. O castigo do silêncio também é feito, tá? Mas normalmente quem faz um castigo do silêncio com alguém e não é narcisista, isso dura pouco e depois você sabe, fala assim, pode ser que você chegue e fale assim, pô, desculpa, cara, foi mal, quero falar alguma coisa. Agora, se a gente foi também acostumado na infância, isso faz parte do nosso modo de funcionamento, tem que dar uma mudada, tá? Mas não é porque você fez castigo. Mas eles fazem a gente pensar isso, Kel, que nós somos narcisistas. Por isso que quando você chega e identifica e fala para eles, eu sei que você é narcisista. Ah, e eles vão falar assim, você diz que eu sou narcisista, olha aí, olha o que é que você faz. Você é cheio de problemas. E como nós somos empáticos, a gente nos autorregula, nós olhamos para dentro de nós e falamos, preciso mudar, preciso ver coisas a melhorar dentro de mim. Aí a gente vai começar a achar que é. Mas quem chega numa terapia e fala assim, Luciana, eu acho que eu sou narcisista, eu já sei que não é, porque quem for narcisista nunca vai fazer isso. Né? E nunca vai chegar com esse tom de falar assim, eu acho que eu sou. Vai trazer outro papo, que a gente sabe como é que é. Vamos ver, a Rose falando, não tenho certeza, mas vejo sinais e o meu filho semelhante. Rose, pois é, eu enxergo que há sim uma carga genética, tá? Que pode... Agora existem traços de narcisismo dentro de outros tipos de transtorno. Por exemplo, o borderline é um traço que tem amor, tem empatia, mas pode ter traços narcisistas. E se o seu filho é pequenininho ainda, se ele é criança, um lar com amor, bons exemplos, limites, bons exemplos morais fazem milagres na contenção da manifestação dos sintomas do transtorno, tá? Isso pode ser muito minimizado numa criança, um bom acompanhamento terapêutico em quem seja especializado com crianças, elogios, bons exemplos, limites, podem sim, se você nota sinais no seu filho, comece a buscar essa ajuda, vá fazendo essa busca de conhecimento para você entender melhor. O Fernando falando, essa dúvida eu acho que é eterna. Eu me achei louco e me perguntava se eu era um narcisista. Olha aí, estou falando que eles são previsíveis. Se eu era o meu terapeuta que me acalentou, fiquei quase o dia todo chorando. Eu não tenho vergonha de falar. Pois é, Fernando, mas eles querem levar a gente a achar isso. Porque eles sabem quem são, eles sabem a porcaria que são, tem inveja de nós, sabem que nunca serão iguais. Então eles falam, eu vou botar esse povo achando que eles são que nem eu, vou tirar a sanidade. Lembra que eu falei? Demônio não quer salvação. Demônio quer levar todo mundo lá para o inferno junto com ele. Quer levar lá para o lago de enxofre, quer levar lá para o caldeirão de água fervendo, tá? Eles fazem isso sim para jogar a gente lá para baixo. E outra coisa, estava já me esquecendo. Para sim conseguir, sempre digo isso, nunca mais ter match com gente narcisista, comece a estar na frequência emocional diferente deles. Esta frequência emocional vibracional não vai ter afinidade com eles. Você tem contra, mas não dá match. Como é que você fica nessa frequência emocional melhor? Cuidando das suas emoções, limpando o que tem de ruim lá dentro do seu passado, fazendo essa reconstrução energética, essa reconstrução espiritual, se alimentando de
boas coisas, bons vídeos, bons livros, bons textos, se ajudando. Esse sim é o ponto decisivo para que não haja mais essa aproximação. Vamos ver. Gente, olha só, estamos com mais de 1h30 de live. Eu não gosto de ultrapassar muito tempo porque fica longo. Depois para assistir, né? Quem vai ver depois fica ruim. Quem for assistir mais tarde no YouTube, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Vocês também compartilhem. E amanhã é feriado, eu desejo que vocês possam descansar, curtir momentos bons, uma banana para esses narcisistas. Amanhã vamos ter um dia agradável, bonito, e que nós possamos, sim, entender que é possível voltar a amar, porque nós somos seres empáticos, que temos amor, alegria. Esses narcisistas não têm e têm inveja de nós. Então, eles que fiquem com a inveja deles lá longe. E na semana que vem teremos nova live, mais uma vez, com o tema escolhido por vocês, que são os seguidores. Muito obrigada da presença de todos. Até a próxima live.